Olha aí, as crianças estão em casa, né? E por isso aumenta o número de acidentes domésticos. Nós vamos saber os detalhes com o Washington Luiz. E eu vim para essa tela porque eu quero ver tu aqui, Washington. Cadê tu? Cadê tu? Nós vamos conversar com o Dr. Roberto Leitão, que é coordenador da pediatria aqui do Hospital de Emergência e Trauma, para sabermos quais os cuidados e os casos mais comuns que o hospital tem registrado. Muito boa tarde, doutor. Boa tarde. Anualmente a gente observa bastante um aumento de incidência desses casos, principalmente com a época de férias, que vai ali em torno de junho e durante o mês de julho. Atendemos aqui, na nossa referência, os casos relacionados a acidentes de crianças, tá certo? Principalmente relacionados à queda. É o campeão. Então, as crianças elas estão mais em casa, estão mais brincando, às vezes sem ter uma supervisão apropriada e acabam tendo esses incidentes. Geralmente o que ocorre nesse período, dentro do mês de maio, junho e julho, né? Tem a questão também dos fogos, que tem sido uma situação mais preocupante. Mas em função do trabalho educativo do trauma, tem melhorado, né? Consideravelmente os números, né? Adicionalmente, a questão dos fogos, de fogueiras, a gente passa também por uma época de sazonalidade de quadro respiratório agudo grave em crianças, em que esses casos, principalmente após o ano de 2020, aumentou bastante a morbidade, ou seja, a intensidade, no caso clínica, em que as crianças elas são acometidas. Desde 2020 que a gente está pegando vários casos são muito graves, inclusive precisando alguns casos de intubação orotraqueal e vários dias de internamento em UTI. Então a gente chama bastante atenção com relação a essa época do ano, que coincide a questão da sazonalidade, que se inicia ali em torno do mês de março, mas que quando chega em junho, em virtude da poluição aumentada, há uma exacerbação e uma agudização desses casos. Os cuidados têm que ser diário e a qualquer momento a criança pode distrair, tirar atenção, né? Isso, inclusive atualmente a gente tem uma UTI respiratória aqui no Hospital de Trauma exatamente para a gente atender a esses pacientes infantis que são acometidos por quadros de síndromes respiratórias agudas graves. Doutor, muito obrigado pela participação. Muito obrigado também a todos. Então está aí o doutor Roberto Leitão, que é coordenador da pediatria aqui do Hospital de Emergência e Trauma, com os cuidados, né? E os pais devem ter a cautela suficiente para não deixar essas crianças sozinhas ou até mesmo com outros coleguinhas e às vezes pode ocasionar um problema maior, além do que o doutor Roberto Leitão acabou de trazer para os nossos telespectadores. É com você, Samuca. Saiu o Washington Luiz, olha, um policial militar paisano.